definição, um ácido é uma molécula capaz de doar um próton ou um íon H+ para o meio. Os ácidos que doam mais esses íons hidrogênios, ou seja, eles dissociam completamente, eles são conhecidos como ácidos fortes. Enquanto aqueles que se dissociam parcialmente, ou seja, não vão doar muitos íons H+, eles são conhecidos como ácidos fracos. Por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl, que está lá no teu suco gástrico no estômago, ele é um ácido forte, porque quando ele está em meio aquoso, ele se dissocia completamente em H+ e Cl-. Já o ácido acético, que é o vinagre que a gente usa aí para temperar a salada, ele é um ácido fraco, porque ele se dissocia parcialmente. Então, no caso, a molécula de ácido acético, quando ela está em solução, ela não vai completamente para esse íon acetato e o H+. Boa parte vai continuar na forma inicial ali, que é a forma ácida. Na verdade, é que menos de 1% desse ácido se dissocia. E é a quantidade de íons hidrogênios na solução que vai dizer se um ácido vai ser forte ou fraco. Porque tu pode pensar, nossa, o que tá fazendo aí esse ácido corroer as coisas? A concentração de H+ no meio, na verdade, é um dos principais fatores. Porque esse íon H+, em grande concentração, ele vai conseguir então atacar, no caso, metais, celulose, nossa pele, músculo, enfim, muitas coisas. Então, quanto maior a concentração desse H+ ali pronto pra atacar tudo, mais destrutivo provavelmente vai ser. Mas deixa eu explicar porque o ácido fluorídrico é um ácido fraco. Como eu expliquei, um ácido fraco é quando ele se dissocia parcialmente. Mas quando tu pensa, nossa, o HF, como assim ele não é um ácido forte? Afinal, os outros parceiros lá do mesmo grupo da tabela periódica, que são os halogênios, são ácidos super fortes. E daí fica confuso, né? Porque tu aprendeu lá que os halogênios são ácidos fortes, como assim? Ácido eu não sei falar isso, pera. Ácido iodídrico, ácido meu Deus, é muito difícil. Ácido bromídrico, ácido clorídrico. Então por que o HF ele foge dessa tendência, né? Todos esses outros são super fortes. E entra uma explicação que eu acho muito legal, que eu aprendi na matéria de Química Inorgânica A, do curso de Química, se eu não me engano é essa. E a força de um ácido ela é determinada por alguns fatores: eletronegatividade, raio atômico, carga e equilíbrio. A eletronegatividade é a propriedade que diz a tendência de um átomo de atrair elétrons para ele. Mas por que isso importa quando a gente fala de um ácido? Lembra que o ácido ele vai se dissociar em dois íons? Um positivo, que vai ser o H+, e outro negativo. Esse que é o negativo, a gente chama de base conjugada. E quanto maior a afinidade dessa base conjugada pelo elétron, mais estável vai ser. Ou seja, ela quer ficar com aquele elétron, ela tá feliz daquele jeito. E aí, olhando para a tabela periódica, você vê que, tipo, indo da esquerda para a direita aumenta a eletronegatividade, e indo de baixo para cima aumenta a eletronegatividade. E aí tu chega no ponto perfeito, que é o flúor. E tu pensa, cara, se o flúor é super eletronegativo, ele deve estar super feliz com esse elétron, né, dissociado ali. Então, no caso, é um ácido super forte, porque todo o H+ ali tá liberado. Só que não é assim. Na verdade, é o contrário. Ele é um ácido fraco. Ele não quer ficar como fluoreto. Ele quer voltar a ser HF. A questão é que a força do ácido também aumenta de acordo com o aumento do raio atômico. Então, existe um balanço entre eletronegatividade e o raio da eletrosfera daquele ânion. E por que o raio influencia tanto? Esse ânion resultante do ácido que foi partido ali em duas partes, H+ e a base conjugada, ele tem essa responsabilidade agora de estabilizar essa carga negativa. Quanto maior o raio, melhor, porque essa carga ela vai ficar mais bem dispersa ali na nuvem eletrônica. E quanto menor a densidade de carga, mais estável é esse ânion. Se esse ânion está muito instável, ele vai querer voltar a ser o HF. Então, voltando a ser o HF nesse equilíbrio, tu vai ter menos H+ ali no meio. Menos H+ disponível para fazer as destruições de um ácido. Então é isso que faz o HF ser um ácido fraco. Continuem curiosos, até mais!